existe um comportamento tão comum que quase ninguém percebe que o faz. Ele se disfarça de educação, de empatia, de consideração. Mas por baixo dele mora uma das feridas mais silenciosas da mente humana. Esse comportamento é a necessidade de se explicar. O tempo todo, você faz uma escolha e já vem a justificativa antes mesmo de alguém perguntar. Você cancela um compromisso e escreve 3 parágrafos explicando o porquê. Você sente uma coisa e corre para racionalizar, para que ninguém ache que você é exagerado, difícil ou estranho. Parece gentileza, mas Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, enxergou o que existe por trás disso. Não é gentileza, é uma ferida. E enquanto ela não cicatriza, você não é livre. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez incomode. Quando foi a última vez que você fez algo, sentiu algo ou decidiu algo sem sentir a necessidade de explicar para alguém? Sem preparar a defesa, sem antecipar o julgamento. Se você teve que pensar muito para responder, preste atenção neste vídeo até o fim. Porque o que parece um simples hábito de comunicação é, na verdade, uma das formas mais sofisticadas de submissão que existem. E ela está drenando algo de você que vale mais do que a aprovação de qualquer pessoa, a sua própria autoridade interna. Vamos entender de onde isso nasce. Jung percebeu que a compulsão por se explicar quase nunca começa na vida adulta. Ela começa cedo, muito cedo, numa criança que aprendeu uma lição cruel. A de que aquilo que ela sente só tem valor se os outros aprovarem. Pensa numa criança que chega chorando e escuta para de drama, que demonstra raiva e é chamada de difícil, que sente medo e recebe uma risada irônica no lugar do acolhimento. O que essa criança aprende? Ela aprende que a emoção dela, sozinha, não basta, que sentir é perigoso, que para ter direito ao próprio sentimento, ela precisa primeiro convencer alguém de que aquele sentimento é razoável. E assim nasce o padrão que vai acompanhá-la por décadas, justificar cada emoção, cada decisão, cada gesto, como se precisasse de um bom argumento só para ter permissão de existir. Repara na palavra que eu usei, permissão. É disso que se trata. A pessoa que se explica compulsivamente está, sem perceber, pedindo permissão. Permissão para sentir. Permissão para discordar. Permissão para ocupar espaço. Cada explicação é um pedido silencioso. Por favor, me entenda, para que você não me rejeite. E aqui está o problema que quase ninguém enxerga. Quando você entrega para o outro o poder de validar a sua experiência, você tira esse poder de si mesmo. Você deixa de ser autoridade sobre a sua própria vida. Passa a depender do olhar alheio para saber se o que você viveu tem legitimidade ou não. É como se você tivesse um tribunal dentro da cabeça e o juiz nunca fosse você. E o preço disso é altíssimo. Por quê? Aos poucos, você para de agir por convicção e passa a agir por medo de ser mal interpretado. Para de sentir livremente e passa a racionalizar cada emoção antes de se permitir senti-la. Você vira ator de uma peça em que a plateia tem mais poder que o protagonista. Jung tinha uma expressão dura para isso. Ele dizia que, enquanto existe a necessidade constante de se explicar, não existe liberdade interior. Porque a explicação compulsiva é uma forma refinada de dizer, a cada frase, eu só posso existir se você deixar. E o mais perverso é que a sociedade aplaude isso. A pessoa que se ajusta, que sabe se explicar, que evita conflitos, que é fácil de conviver, é elogiada. Chamam de madura, de equilibrada, de compreensiva. Mas por trás dessa harmonia forjada costuma existir um cansaço profundo. O cansaço de quem vive para os outros e há muito tempo não consegue mais ouvir a si mesmo. Jung associava exatamente esse tipo de fragmentação a uma das maiores fontes de sofrimento psíquico. A ansiedade que não passa, a sensação de vazio, a dificuldade de decidir qualquer coisa sozinho. E por quê? Porque a alma está gritando para ser ouvida, mas foi silenciada em nome da adaptação. Então a pergunta que fica, e que vai guiar tudo o que vem a seguir, é brutal na sua simplicidade. De quem é a sua vida? Enquanto você precisar de aprovação para sentir, pensar ou agir, a sua existência vai ser uma performance. Uma versão editada da sua verdade, aprovada por um público que você mesmo elegeu como jurado.
Você será sempre um personagem na história de outra pessoa, nunca o autor da sua própria. Mas existe uma saída, e ela não passa por aprender a se explicar melhor, com argumentos mais elegantes. Passa exatamente pelo oposto, por parar, por descobrir que você não deve satisfação a ninguém para ter o direito de ser quem você é. Só que essa descoberta não vem sem dor. No momento em que você se cala diante da vontade de justificar, surge um silêncio estranho, quase insuportável. E esse silêncio revela algo que estava escondido embaixo de todas as explicações: um vazio. O vazio deixado pela ausência de uma autoridade interna que nunca foi construída. É sobre construir essa autoridade que Jung vai nos guiar. E é ela a chave que transforma o silêncio de fraqueza em poder. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como esse mecanismo funciona por dentro e por que, no dia em que você para de se explicar, tudo muda. Vamos dar um nome ao que realmente acontece cada vez que você se explica sem precisar. Jung chamaria isso de traição. Uma traição silenciosa, cotidiana, quase invisível. E o mais perturbador é que quem você está traindo é você mesmo. Pensa em como isso acontece na prática, nas pequenas coisas. Você ri de uma piada que não achou graça, só para parecer sociável. Você diz sim quando queria dizer não, com medo de parecer egoísta. Você explica a sua tristeza como cansaço, porque não quer dar trabalho a ninguém. Você sente raiva e disfarça de racionalidade, com medo de parecer imaturo. Cada uma dessas concessões parece minúscula, inofensiva, mas a cada uma delas, uma parte de você fica para trás. É como pagar uma dívida com pedaços da própria alma, uma moeda de cada vez, até perceber, anos depois, que não sobrou quase nada de original em você. Jung explicava esse processo com uma imagem poderosa: o ego que perde contato com o self. O ego, para ele, deveria ser apenas o centro funcional da consciência, o gerente da sua vida prática. Mas quando você vive para a aprovação dos outros, o ego deixa de ser gerente e vira empregado. Um empregado do olhar alheio. Ele se reconfigura o tempo todo para virar aquilo que os outros querem ver. E nessa adaptação constante, você perde a linha direta com o seu próprio centro. Você para de confiar na sua intuição, dúvida dos seus sentimentos, questiona as suas motivações mais sinceras. A dúvida ocupa o lugar que antes era da confiança interior. E o pior, ninguém percebe de fora, porque, socialmente, você está indo muito bem. E é justamente aí que mora a armadilha. Esse autoabandono é insidioso porque ele é recompensado. As pessoas que se ajustam bem, que sabem se explicar, que evitam atrito, recebem elogios. São promovidas, são convidadas, são chamadas de gente boa. Ninguém te aplaude por dizer um não seco. Ninguém te dá um troféu por sustentar um silêncio incômodo. Então você aprende, com reforço positivo, a se abandonar. Aprenda que se trai rende afeto. E assim a prisão vai se fechando, com a porta trancada por dentro, pelas suas próprias mãos, em troca de aprovação. Mas o corpo cobra, a mente cobra. Jung foi categórico ao dizer que quando o ego se afasta demais do self, o centro simbólico da inteireza psíquica, começam os sintomas. A ansiedade que, e não tem causa aparente. A crise existencial que aparece do nada, geralmente por volta dos 30, dos 40 anos. A sensação de vazio mesmo tendo tudo o que deveria fazer alguém feliz. A dificuldade de tomar até as decisões mais simples, porque você desaprendeu a consultar a si mesmo. Esses sintomas não são defeitos aleatórios. São gritos. É a alma tentando ser ouvida depois de anos amordaçada em nome da adaptação social. E aqui eu quero que você faça uma pausa e sinta a pergunta, em vez de só entendê-la. De quem é a sua vida? Porque enquanto você buscar aprovação para sentir, pensar ou agir, a sua existência será uma performance bem ensaiada. Uma versão sua editada, cortada, aprovada. E o problema de viver como personagem é que o personagem nunca descansa. Ele precisa manter a coerência da história que os outros esperam. Ele não pode surpreender. Não pode mudar. Não pode simplesmente ser. Você já reparou como é exaustivo ser previsível?
Como é cansativo carregar uma versão de si mesmo que agrada a todos, mas que não corresponde a ninguém de verdade lá dentro. Existe uma cena que talvez você reconheça. É aquele momento, geralmente à noite, quando o dia acaba e o telefone silencia, em que uma pergunta incômoda sobe. Por que eu fiz aquilo? Porque você concordou com algo que rejeitava. Porque você se justificou para quem nem tinha te cobrado. Porque você suavizou a sua verdade para caber na sala. Essa pergunta noturna é o self batendo na porta. É a parte de você que não foi comprada pela aprovação alheia tentando lembrar que ela ainda existe. A maioria das pessoas abafa essa voz com mais barulho, mais distração, mais celular. Mas ela nunca desaparece de vez. Ela só espera. E é essa voz que aponta a única saída real. Jung dizia que existe apenas uma forma de romper o ciclo da autotraição: reconquistar a autoridade interna. Desenvolver a capacidade de sustentar a sua verdade, mesmo quando ela não é compreendida. Mesmo quando ela causa desconforto. Mesmo quando ela decepciona quem esperava de você a versão dócil de sempre. Isso é o começo da individuação de verdade. Tornar-se inteiro, ainda que isso custe algumas aprovações no caminho. Tornar-se autor, e não mais personagem. Só que existe um obstáculo enorme entre você e essa autoridade interna. Um obstáculo que quase ninguém está preparado para enfrentar. Porque construir a autoridade interna significa, em algum momento, sustentar o silêncio diante da pressão. Significa segurar um não sem culpa. Significa encerrar uma conversa sem explicar o porquê. E no instante em que você tenta fazer isso pela primeira vez, algo dentro de você entra em pânico. Uma parte antiga, treinada por décadas, começa a gritar para você voltar a se justificar. É exatamente sobre esse campo de batalha, o que Jung chamou de deserto da solidão interior, que a gente vai entrar agora. Porque é atravessando esse deserto que o silêncio deixa de ser vazio e se transforma na força mais poderosa da sua mente. Para Carl Jung, a liberdade psicológica de verdade não vem da aceitação social. Não vem de ser compreendido. Ela vem de uma coisa que ele chamou de autoridade interna. E entender esse conceito é entender a chave que abre toda a prisão que a gente descreveu até aqui. Autoridade interna é a capacidade de validar a sua própria experiência sem depender da aprovação de ninguém. É o momento em que você para de perguntar será que vão entender o que eu sinto e passa a afirmar, não importa se entendem, isso é verdadeiro para mim. Repara como essas duas frases vêm de universos opostos. A primeira é um pedido, a segunda é uma declaração. A explicação compulsiva mora na primeira. A autoridade interna nasce na segunda. E a diferença entre as duas não é intelectual, é existencial. É uma mudança de eixo. É como se o centro de gravidade da sua mente, que vivia lá fora, na periferia da aprovação alheia, voltasse para dentro, para o lugar onde a sua totalidade realmente mora. Mas eu preciso ser honesto com você. Essa travessia não é confortável. Jung usava uma imagem precisa para descrevê-la. Ele dizia que a individuação exige atravessar o deserto da solidão interior. Por que deserto? Porque no momento em que você para de se explicar, você fica sozinho com o desconforto de não ser compreendido. E esse desconforto é a coisa que você passou a vida inteira tentando evitar. Segurar um não sem justificativa. Mudar de ideia sem dar satisfação. Encerrar uma conversa sem apresentar um motivo. Cada um desses gestos, na primeira vez, dá um frio na barriga, porque ativa o medo mais antigo que existe em você. O medo do abandono, do julgamento, da exclusão. E é aqui que quase todo mundo desiste. Porque a parte de você que aprendeu, durante décadas, que precisava ser entendida para ter valor, ela não morre em silêncio. Ela resiste. Ela sussurra. Explica só dessa vez. Vai ser mais fácil. Manda uma mensagem esclarecendo. Senão vão pensar mal de você. Não deixa esse mal entendido no ar. Essa voz é convincente porque ela promete alívio imediato. E o alívio realmente vem. Por alguns minutos. Mas o preço é sempre o mesmo. Mais um pedaço da sua autoridade entregue de volta para fora. É por isso que sustentar o silêncio, nesse momento,
deixa de ser apenas comunicação e vira um exercício quase espiritual. Um ato consciente de permanecer inteiro, mesmo tremendo por dentro. Agora, atenção a um ponto que muita gente entende errado. Desenvolver autoridade interna não é ficar insensível. Não é fechar as portas para o diálogo, virar arrogante, tratar todo mundo com desdém. É o contrário disso. É parar de implorar por compreensão. Quando você tem autoridade interna, você continua se comunicando, continua se expressando, mas de um lugar diferente. Você oferece a sua verdade como um presente, não como uma súplica. Antes, cada palavra sua era uma tentativa de ser aprovado. Agora, cada palavra é apenas uma expressão do que é real. É a diferença entre falar para ser aceito e falar para ser verdadeiro. Quem percebe essa diferença nunca mais consegue voltar atrás. Na prática, a autoridade interna se manifesta em gestos pequenos, quase invisíveis para quem observa de fora, mas gigantescos para quem vive por dentro. É o silêncio diante de uma provocação, quando antes você entraria na discussão para provar seu ponto. É a firmeza de dizer isso não ressoa comigo sem sentir a obrigação de explicar por quê. É a recusa de entrar num jogo emocional em que você sempre tem que justificar a sua posição. E, acima de tudo, é a capacidade de suportar o desconforto de não ser compreendido, ainda assim, continuar inteiro, sem se estilhaçar, sem correr atrás, sem desfazer a fronteira que você acabou de traçar. Jung considerava esse um dos instantes mais importantes de toda a jornada psicológica, o momento em que o indivíduo para de terceirizar a própria autoestima e começa a reconhecê-la como algo que brota de dentro. É uma virada simbólica e poderosa. Ela marca a morte do velho eu condicionado, aquele que vivia para agradar, e o nascimento de um eu novo, enraizado, autônomo, inteiro. É quase um segundo nascimento. Só que, desta vez, você é quem escolhe quem vai ser. Mas eu preciso te avisar de uma coisa, e é um aviso sério. Essa nova postura não vai ser bem recebida por todo mundo. Muito pelo contrário. O silêncio que nasce da autoridade interna incomoda. Ele desestabiliza. As pessoas que se beneficiavam da sua insegurança, que contavam com a sua necessidade de se explicar para te controlar, essas pessoas vão sentir que perderam o controle. Porque perderam mesmo. E a reação delas pode ser mais intensa do que você imagina. Relações inteiras, construídas sobre a dinâmica de você embaixo e o outro em cima, começam a rachar quando você deixa de fornecer as justificativas que sustentavam esse desequilíbrio. É exatamente por isso que, quando você para de se explicar, tudo muda. E na próxima parte, eu vou te mostrar por que o silêncio tem tanto poder sobre os outros, o que acontece com os manipuladores quando você para de reagir, e por que algumas pessoas vão se afastar de você, não como punição, mas como a mais pura das libertações. O silêncio, quando nasce da integridade e não da omissão, é uma das forças mais transformadoras da mente humana. Jung enxergava isso com uma clareza quase brutal. Para ele, o silêncio não era ausência de resposta, era presença de autoridade. E quando alguém para de se justificar de forma compulsiva, essa pessoa não está apenas evitando conflito ou encurtando conversas. Ela está desligando, na tomada, um sistema inteiro de controle psicológico que se alimentava da insegurança dela. Entenda como isso funciona, porque é quase mecânico. A manipulação emocional só opera quando existe vulnerabilidade perceptível. Ela precisa do seu medo de ser mal interpretado. Precisa do seu pavor de decepcionar. Precisa da sua reatividade, daquele impulso de correr para esclarecer, de consertar o mal-entendido, de provar que você é bom. A manipulação precisa que você dance conforme a música. E o que acontece quando você simplesmente para de dançar? Quando você não responde à provocação, não morde a isca, não entrega a explicação que estavam esperando arrancar de você? O jogo trava. Porque um silêncio seguro, que vem da autoridade interna, é uma parede de pedra. Ele não reage, não se justifica, não se defende. Ele simplesmente é. E isso desestabiliza qualquer tentativa de controle, porque tira do outro a única ferramenta que ele tinha, a sua necessidade de aprovação.
E aí algo revelador começa a acontecer. As relações que sempre dependeram da sua submissão, emocional, intelectual ou comportamental, começam a se mostrar pelo que realmente são. Frágeis, desequilibradas, baseadas na sua conformidade, não no seu valor. Quando você para de se explicar, você quebra o pacto implícito de inferioridade. Você deixa de se posicionar como alguém que precisa ser aceito e passa a ocupar o espaço de alguém que já se aceita. E isso muda absolutamente tudo na química das suas relações. Algumas vão sobreviver a essa mudança, e essas ficam mais fortes, mais honestas, mais profundas. Outras vão desmoronar. E é sobre essas que eu preciso falar com cuidado. Porque algumas pessoas vão se afastar, e o seu impulso vai ser interpretar isso como erro seu, como prova de que você exagerou, de que deveria ter continuado explicando. Não caia nessa. Jung dizia que a individuação quase sempre exige rupturas. Esse afastamento não é punição, é realinhamento. O seu silêncio começa a funcionar como um filtro. Ele revela quem estava ao seu lado por afinidade genuína e quem estava ali apenas porque você era fácil de controlar, previsível, sempre disponível para se justificar. Dói ver certas pessoas irem embora quando você para de fornecer as explicações que as mantinham no comando. Mas repara numa coisa: elas não estão indo embora por causa de quem você é. Elas estão indo embora por causa de quem você deixou de ser. O personagem conveniente. E perder um público que só te aplaudia enquanto você se traía não é perda, é liberdade. Mas você precisa estar preparado, porque a batalha mais difícil não é com os outros, é com você mesmo. Nos momentos de dúvida, e eles vão vir, o impulso de se explicar vai voltar com força total. Vai parecer mais seguro agradar. Vai parecer mais fácil ceder, mandar aquela mensagem, dar aquela satisfação só dessa vez. E é exatamente nesse instante que você precisa lembrar de uma frase. Cada vez que você segura uma explicação que não precisa dar, você se reafirma. Você consolida a sua integridade. Você ocupa o seu lugar no mundo, não como quem implora por espaço, mas como quem já sabe que pertence. E existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Algo que vai além das suas relações. Quando você para de se justificar por fora, você começa a se ouvir por dentro. Quando você para de racionalizar as suas emoções para os outros, você finalmente começa a senti-las de verdade. O silêncio externo abre espaço para a escuta interna. E é aí que mora a transformação real. Porque a pessoa integrada não convence. Ela comunica. Ela não parte da premissa de que precisa provar a própria existência. Ela fala de um centro sólido. E o mundo, sem que ela diga uma palavra a mais, começa a tratá-la de um jeito diferente. Existe algo quase magnético numa pessoa que não sente necessidade de se explicar. Uma densidade, uma presença, uma autoridade tranquila que não pode ser fingida. E aqui está o paradoxo mais bonito de tudo. Quanto menos você busca aprovação, mais respeito você desperta. Porque a integridade tem peso. Ela ocupa a sala antes de você abrir a boca. Então, no fim, a pergunta não é mais como eu explico isso melhor. A pergunta é por que eu ainda sinto que devo. E é isso que eu quero deixar com você. Pense na explicação que você mais repete, aquela que você já sabe, lá no fundo, que não quer mais dar. Pode ser sobre as suas emoções, sobre os seus limites, sobre o seu jeito de ser. Escreve ela aqui nos comentários com a palavra soberano, para eu saber quem chegou até aqui e decidiu parar de pedir permissão para existir. Não é só um desabafo, é uma virada. E se este vídeo te confrontou ou te libertou de alguma coisa, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana a gente desce fundo em uma ideia que pode mudar a forma como você enxerga a própria vida. Você não precisa ser compreendido para ser inteiro. Nunca precisou. A partir de hoje, que o seu silêncio fale por você.